e o tema é: nós fomos criados para ser eternos. Nós fomos criados para a eternidade. Dentro do maravilhoso plano de Deus para nós, nós fomos criados para sermos eternos. Quando nós começamos a conversar sobre isso, você já se deu conta de que essa vida não é tudo o que existe? Você já parou para pensar que esta vida não é tudo o que nós temos? O grande problema, e diante das perplexidades, dos problemas, das dúvidas, das questões, diante da ansiedade, da preocupação que faz parte da nossa vida, da nossa natureza, nós somos seres finitos, seres pequenos, seres limitados. Nós temos medo daquilo que vemos e o mundo está desesperado por aquilo que sequer vê. Então nós, quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos rapidamente e muito claramente que a vida não é só o que nós vemos. A vida e o importante da vida não é só isto que está diante de nós. Não é só aquilo que a gente vê, não é só aquilo que a gente sente, não é só aquilo que a gente experimenta, não é só aquilo que a gente desfruta, não é só aquilo que está diante dos nossos olhos. A terra, a nossa vida, é o nosso lar temporário, é um lugar temporário. Nós passaremos, na verdade, muito mais tempo, e a Bíblia chama de eternidade, o tempo que nós passaremos do outro lado da vida, quando nós não estivermos mais aqui, mas estivermos eternamente na presença do Senhor. Essa eternidade, por definição, é um tempo que acaba. E nós, veja como nós somos tão pequenos, tão limitados. Nós não conseguimos sequer expressar e explicar o que é eternidade. Nós não conseguimos explicar, dimensionar, mensurar, medir a eternidade por uma razão simples. Nós, você e eu, nós somos limitados, nós somos finitos. O nosso conhecimento é finito, a nossa vida é finita, os nossos recursos são finitos, limitados, escassos. Por isso que nós ficamos tão ansiosos, temerosos, com medo, receiosos na vida, porque quando olhamos para os problemas, nós, na grande maioria deles, nós sequer temos respostas. Então, se eu não tenho respostas para aquilo que eu vejo, como é que eu posso tentar ter respostas para aquilo que eu não vejo? Como é que eu vou conseguir explicar alguma coisa que está além de mim, que está depois desta vida, que está além dos portões da morte? Eu não sei explicar. Por isso, quando nós vivemos apenas por esses breves e para esses breves dias que nós chamamos de vida, nós somos, na voz de Jesus, como tolos, porque nós estamos preparados para o hoje, para o aqui e para o agora, mas a nossa eternidade está sendo deixada de lado. Então, o maravilhoso plano de Deus para nós faz com que a gente pare, dê uma freada na nossa vida e pense: nós fomos criados para sermos eternos. Nós viveremos alguns anos aqui nessa terra e a própria palavra do Senhor nos Salmos diz que ao homem é dado 70 anos, mas com essa idade os melhores anos, os melhores dias são canseira e enfado. Os melhores dias não são os piores, são os melhores dias, são dias de canseira e enfado. Então você acha que Deus ele fez você, a mim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, apenas para esses breves momentos? Óbvio que não. A grande questão é: de onde vem esse anseio? De onde vem esse desejo? De onde vem essa ansiedade? De onde vem essa preocupação para muitos? De onde vem essa curiosidade para saber o que existe do outro lado? Para saber o que existe depois da morte? Para saber como é que vai ser o céu? Uma das perguntas que eu mais recebo como pastor, entre tantas, é a seguinte: pastor, como é o céu? Como é o paraíso? Como é depois? E a pergunta é importante, mas a resposta é: eu não sei.
Eu não sei, porque a Bíblia mesmo ela fala muito pouco a respeito do lar eterno, a respeito da eternidade, a respeito do paraíso, a respeito dos céus. O livro de Apocalipse ele se resume a poucas descrições, exatamente porque é tão glorioso, tão maravilhoso, que nós não temos capacidade sequer de entender. E mais, não é uma razão não é um motivo de preocupação para Deus, porque Jesus diz: eu voltarei ao Pai e prepararei lugar para vocês. Ou seja, os céus não são uma preocupação nem para Jesus e não deve ser uma preocupação para mim e para você, porque é um lugar garantido. É como nós voltamos ou vamos para algum lugar, para a casa de alguém que a gente gosta muito, e gosta muito porque sabe que vai ser muito bem tratado. Vai chegar, vai ter uma comida gostosa, vai ter uma cama quentinha, vai ter um lugar preparado para a gente descansar. Você não se preocupa com isso, porque você sabe que estará tudo pronto esperando você. Os céus, eles devem gerar no nosso coração exatamente esse mesmo sentimento. Não deve gerar em nós nenhum tipo de medo, de receio, porque é o lugar preparado para cada um de nós pelo próprio Deus. De onde vem então esse anseio pelo eterno? Abra comigo a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3. O escritor de Eclesiastes no capítulo de número 3, no verso de número 11, Eclesiastes 3:11 diz assim, Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outra versão diz assim: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós temos um desejo plantado no nosso coração pelo próprio Deus, o nosso desejo e a nossa vontade pela imortalidade. A imortalidade não é um assunto criado pela igreja, não é um assunto criado pelas pessoas. Deus mesmo colocou esse assunto, esse desejo no nosso coração. Isso ocorre porque Deus projetou a mim, a você, a sua imagem e semelhança para que a gente seja eterno e viva eternamente como Ele. Embora saibamos que com o tempo todos nós morremos, a morte sempre parece anormal. Você já reparou como a morte ela soa injusta e anormal para nós? Mesmo quando a gente perde alguém querido ou um conhecido já com bastante idade, que estava adoecido, sofrendo, enfim, quando a morte chega, mesmo ela sendo esperada, porque a gente sabia do quadro, sabia que a pessoa estava sofrendo, mas quando quando acontece, parece-me que sempre nos pega um pouco de surpresa. Parece que poderia ter esperado um pouco mais. Parece-me que poderia ter aguardado amanhã. Não precisava ser hoje. Por mais que a gente soubesse que era inevitável aquilo. Esse desejo da eternidade, esse desejo de viver para sempre, é um desejo que Deus plantou no nosso coração. Por isso a morte para nós, aos olhos da palavra, sempre soa anormal e sempre soa injusta. É interessante porque nós temos então que entender duas questões, dois pontos importantes aqui, para nós termos paz no nosso coração. Por que esse assunto é tão importante? Porque nós temos visto e ouvido algumas palavras sendo muito repetidas nesses dias, e uma das palavras é morte. A morte ela não pode causar em nós um sofrimento e algo que faça com que nós percamos a nossa esperança. Primeiro, porque a morte não é o fim. Veja o que Jesus nos ensina lá em João capítulo de número 11. João capítulo de número 11, versos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, e Jesus está
esse diálogo, essa conversa de Jesus está acontecendo no meio do cenário, no meio da história da ressurreição do seu amigo Lázaro. Então, 5:26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Ainda que morra, ainda não morrerá. Você crê nisso? A pergunta que Jesus faz a Marta é uma pergunta-chave para a nossa fé. É uma pergunta-chave para o nosso conhecimento. É uma pergunta-chave para nós termos paz nos dias que nós estamos vivendo. Primeiro, porque a morte não é o nosso fim. Nós não fomos criados para vivermos, morrermos, sermos enterrados e ali a história acabar. Nós fomos criados para a eternidade com o Senhor. Por isso que quem crer em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Por quê? Porque estarás comigo eternamente. Essa é a promessa do Senhor. Então nós temos que entender duas questões importantes. A primeira é que a morte não é o fim para nós. A morte é a porta para casa, o nosso tempo eterno na presença gloriosa do Senhor, como diz e descreve Apocalipse, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem velhice, nem morte, nem nada que traga terror, que traga desespero, que traga enfermidade, que traga sofrimento ao nosso coração e, acima de tudo, nada que nos separe do Senhor através dos nossos erros. Mas nós temos que entender outra coisa. O que nós fazemos hoje de uma forma poderosa reflete na eternidade. O que nós fazemos hoje reflete na eternidade. Vamos lá para Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 14. Filipenses 3, verso 14, diz assim, o apóstolo Paulo afirmando na sua carta: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial ou da soberana ou da gloriosa vocação do chamado de Deus em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses, portanto, nos ensina e nos mostra que aquilo que nós fazemos aqui é exatamente o reflexo da nossa fé, da nossa esperança no Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 14 diz: prossigo, e o verbo prosseguir significa continuar. Prosseguir não é parar, prosseguir é continuar andando. Eu prossigo na minha fé, eu prossigo para o alvo, prossigo até chegar para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu prossigo no alvo, quando eu prossigo buscando ao Senhor, eu continuo nesse caminho santo, vivo, reto, justo, perfeito, maravilhoso, restaurador, transformador da presença, da palavra e do cuidado do Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de mim. Prosseguindo no caminho do Senhor, o Senhor de uma forma maravilhosa muda aquilo que eu sou, me fortalece para eu mudar aquilo que eu faço, e assim a minha vida é um reflexo do plano eterno de Deus em nós. O céu, ele começa a ser real na minha vida a partir do momento que eu entrego a minha vida à soberania do Senhor e digo: Senhor, aqui estão as chaves da minha casa, governa sobre mim. Aqui estão as chaves da minha vida, domina, seja o meu Senhor, para a glória do teu nome. Agora, uma pergunta que nós devemos sempre ter em mente, apesar de ser simples, mas muito profunda, é: como é que vai ser a eternidade? O que a gente vai ficar fazendo lá? Ora, se o maravilhoso plano de Deus para nós, entre todo esse plano maravilhoso de Deus para nós, um dos pontos é que Deus nos fez para nós sermos eternos, como é a eternidade? Paulo ainda descrevendo e falando a respeito disso, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9... Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, verso 9, diz assim:
1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outra versão, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não somos capazes de compreender as maravilhas e a grandeza do céu. Mas a Bíblia, porque a própria Bíblia nos ensina isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, é algo tão glorioso, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão fora do comum, tão majestoso, que nós não temos a capacidade de entender. Por isso, a vida cristã e a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor não é uma questão de entender, mas é simplesmente de se entregar numa fé doce, dócil, abençoada, porque sabemos em quem temos crido. Apocalipse 21:4 é um versículo tão glorioso que eu penso que é o grande resumo daquilo que Deus tem para nos ensinar sobre o novo céu e a nova terra. Vejam comigo Apocalipse 21, verso 4. Deus, Ele mesmo, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Às vezes a gente fica se perguntando, como é que vai ser o céu? Vai ter ruas de ouro? Vai a minha casa de ouro? Como é que vai ser isso daí? Mas sinceramente, se você parar e pensar, e se o único versículo da Bíblia fosse Apocalipse 21, verso 4, já seria mais do que suficiente para eu viver toda a minha vida na presença e na dependência de Jesus, porque Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá morte, tristeza, dor, choro, porque tudo já acabou. Isso é suficiente para nós. Se isso não é suficiente para você, você tem que colocar a sua vida na presença do Senhor. Por que isso é tão importante para nós? Porque esse assunto ele é importante para nós que somos salvos, crentes e amamos Jesus. Por que isso é tão importante para a gente falar para as pessoas que há esperança, não lá no céu? A gente ouve muito assim, porque quando lá no céu tudo vai ser melhor. Mas os céus eles começam aqui e agora, quando o Senhor muda a nossa vida. Os céus eles começam na nossa vida quando nós colocamos a nossa vida, a nossa família, a vida da nossa esposa, do nosso esposo, a vida dos nossos filhos, nossos netos, a vida do povo que nós conhecemos, nossos amigos e familiares. Quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, os céus começam quando a minha vida é entregue nas mãos do Senhor, quando eu deixo Deus dominar sobre mim. O primeiro e o maior milagre que Deus opera na minha vida e na sua vida é o milagre de termos fé, é o milagre de confiarmos, é o milagre de dependermos dele, porque ele é suficiente. Por que isso então é tão importante? Primeiro, porque a vida é uma grande prova da obediência de Deus na nossa vida. Deus continuamente testa as pessoas, testa o nosso caráter, a nossa fé, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa honestidade, a nossa lealdade. A palavra provação ocorre muitas vezes na vida da gente. Tiago 1, verso 2 até o verso 4. Tiago 1, verso 2 ao verso 4 é interessante e maravilhoso, porque nos fala algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Tiago 1, 2 a 4 diz assim: Meus irmãos, preste atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada por quem? Por Deus. Uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança, ora, as dificuldades, ora, os problemas, ora, as provações, aquilo que Deus ele traz para a minha vida, não tem o objetivo de me destruir. Não tem o desejo e não tem a motivação e nem tem o objetivo de me moer. Pelo contrário, veja, as provações, elas produzem perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. A perseverança faz com que eu caminhe a passos largos em direção ao lar eterno, porque cada dia mais eu estarei dependente do Senhor, cada dia mais eu estarei buscando a palavra do Senhor, cada dia mais eu vou viver para a glória do Senhor. E sabe o que acontece? Quando eu vivo para a glória do Senhor, a minha vida cristã se torna uma vida cristã prática. As pessoas começam a ser influenciadas, abençoadas e transformadas por conta e por razão da minha fé. Eu amo tanto a Deus, eu quero viver na presença dele, sou tão dependente dele, que as pessoas à minha volta, elas são abençoadas. A minha fé e a minha dependência do Senhor começam a alcançar a vida dessas pessoas. Então a grande questão é que Deus sempre observa as nossas reações diante das adversidades. E mais, as pessoas observam as nossas reações. Quando tudo está bem, todo mundo é muito... Quando tudo está bem, quando aparentemente tudo vai bem, a nossa vida é uma vida muito relaxada espiritualmente. E é interessante porque Deus, por nos conhecer e saber que às vezes a gente deixa as coisas levarem a vida cristã, deixa para lá a vida cristã. Eu não preciso ser tão dependente de Deus, eu não preciso viver tanto na dependência de Deus, eu não preciso falar tanto com Deus, eu não preciso falar tanto de Deus para os outros. Deixa Deus lá, vamos levando a nossa vida aqui. Quando acontece isso, Deus ele dá uma chacoalhada na nossa vida. Deus ele dá uma empurrada na nossa vida, aquilo que a Bíblia chama de provação. A provação, ela traz a aprovação ou a rejeição da minha fé. Na provação a aprovação faz com que a minha fé seja provada. Provada por quem? Pelo Senhor. A provação, ela é diferente da tentação. Tenha isso muito claro no seu coração. Provação, Deus ele promove a provação porque a provação gera perseverança. Então, a provação que Deus ele traz sobre a minha vida me aproxima de Deus. A provação me faz mais dependente de Deus. A tentação, ela me afasta de Deus. Então são duas coisas muito diferentes. A própria Bíblia diz que Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém. Porque a tentação faz com que eu seja motivado a viver longe de Deus. É a tentação que faz com que eu tenha o desejo de viver uma vida independente de Deus, uma vida longe do Senhor. A provação faz com que eu tenha o desejo de viver mais próximo de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a vida, Deus traz dentro da nossa vida e Deus promove na nossa vida as dificuldades, os testes, para que nós sejamos abençoados. Uma segunda coisa muito importante que nós temos que entender, e esse é o grande ponto, a chave de nós termos fé e esperança no Senhor, é que a vida é um presente temporário. Talvez fosse desnecessário eu lembrar você e a mim mesmo que a vida ela é um presente temporário. A morte presente na vida e no mundo faz com que a gente seja a cada momento lembrado disso,
que a vida é um presente temporário, uma vida da mesma forma como a nossa vida um dia nos foi dada, um dia nos será tirada. Mas por que isso é importante nós termos sempre em mente? Para que a gente não finque raízes dentro do nosso coração aqui e agora. Jesus ele contou uma história muito poderosa, como todas as histórias de Jesus, e ele contou a história de um homem rico, muito rico, que já era muito rico. E num determinado ponto, esse grande fazendeiro, ele olha para os seus campos, olha para os seus silos, olha para tudo que ele tinha, e ele sabia que ele teria muito mais, e ele queria muito mais. Então ele manda destruir aqueles silos, manda destruir tudo aquilo, manda construir outros muito melhores, muito maiores, e depois que tudo é construído, tudo está cheio, abastecido, ele olha em volta, observa toda aquela riqueza e aquele poder, e ele bate no peito e diz: "Ah, minha alma, pode descansar em paz, porque olha o que você tem." O fim dessa história que Jesus conta é interessante, porque Jesus diz assim: esse homem é um homem louco. E Jesus diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Preparado para quem? Para Deus, para a eternidade. O que Jesus está nos contando é exatamente onde está o nosso coração, onde o nosso coração tem plantado raízes, onde o nosso coração está alicerçado, onde o nosso coração está firmado. Nosso coração está firmado no Senhor ou está firmado em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades, na nossa cobiça, no nosso prazer, nos nossos desejos. Por isso, o texto dessa parábola do rico insensato, do rico sem juízo, ele nos alerta para nós sempre termos diante de nós que a minha vida, a sua vida são presentes, são dádivas. A minha vida e a sua vida é uma atribuição temporária. É algo que nós faremos com tempo marcado. Isso faz com que a gente se lembre que a nosso lar, que a nossa casa, em definitivo, não é aqui. Quando nós temos isso diante de nós, meus queridos, nós não sofremos tanto na vida. Nós, primeiro, como servos do Senhor, nós nunca poderíamos estar chocados, desesperados ou abismados com o que está acontecendo no nosso mundo. A palavra está aqui diante de nós, a palavra, a maravilhosa e imutável palavra do Senhor já tinha nos alertado sobre tudo o que está ocorrendo e tudo o que ainda ocorrerá. Quem conhece a palavra não é surpreendido pelos problemas. Quem conhece a Deus não é surpreendido pelos fardos que os problemas trazem. Jesus disse: o fardo está pesado para você. Se a carga é muito pesada, então jogue essa carga sobre mim e tome o meu jugo e o meu fardo que é leve. Então, querido, em nome de Jesus, tenha diante de você que a terra não é o nosso lar definitivo. Mas você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor. Nós temos que buscar dentro de toda a nossa limitação, buscar ser o melhor. O melhor. É inaceitável um crente ser o pior estudante, ser o pior patrão, o pior empregado, ser aquele que chega atrasado, é aquele irresponsável, é aquele que responde mal às pessoas. É inaceitável isso. Nós temos que ser exemplos, não para que as pessoas nos admirem, mas para que o nosso Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor, através da nossa vida. Por isso, a nossa vida não é uma atribuição, não é um encargo, não é um tempo eterno aqui e agora. Veja o que diz Tiago ainda, capítulo 4, verso de número 14. Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois
some. É isso que a gente é. Nós somos como uma neblina, nós somos como um vapor, nós somos como uma história rápida que chega, acontece e vai embora. É isso que a gente é. É isso que a gente é. Nós somos e seremos, eu e você. Nós seremos no máximo, nós seremos todos nós, no máximo, talvez, a lembrança de alguém. Daqui a alguns anos, você e eu, no máximo, seremos uma foto num quadrinho colocado em algum lugar na casa. Talvez. Então não ache que nós, eu e você, somos as pessoas mais importantes do mundo e que o mundo vive por nossa função. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz o que nós somos. Isso nos faz, não é para nos destruir, não é para nos envergonhar. Pelo contrário, a palavra faz com que a gente tenha uma compreensão real que a terra não é o nosso lar definitivo. E o fato da terra não ser o nosso lar definitivo explica porque, como os seguidores de Jesus, nós experimentamos dificuldades, aflições, rejeições nesse mundo. Mas também explica por que algumas promessas de Deus parecem sempre poderosas para nós. Da mesma forma como nós sofremos, nós somos confortados. Da mesma forma como por vezes somos abandonados pelas pessoas e circunstâncias, somos acolhidos, beijados e abraçados pelo Senhor. A nossa alma tem paz no meio da guerra. A nossa paz desfruta uma paz que o mundo não conhece. Então, essa não é a nossa história final. Ainda que a sua vida possa ser boa e Deus abençoe que seja cada vez melhor, ainda que a sua família seja uma família abençoada e que Deus abençoe que seja cada dia mais abençoada, ainda que você tenha fé e que Deus te abençoe para que a tua fé seja cada dia mais fortalecida e seja cada dia mais atuante e maior a cada dia, nós não estamos ilesos, imunes, afastados, livres das dificuldades, aflições, rejeições e medos. Mas no meio de tudo isso, Deus nos lembra: eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida. A palavra do Senhor é uma palavra que nos conforta, a palavra do Senhor é uma palavra que nos dá alento, a palavra do Senhor é uma palavra que nos traz vida, apesar de toda a nossa limitação em crer, apesar de toda a nossa limitação em aceitar, apesar de toda a nossa limitação em entender o recado de Deus para nós. Tudo que o nosso mundo está vivendo, tudo aquilo que o nosso país está vivendo, as nossas cidades estão vivendo, é apenas uma pequena amostra, é simplesmente Deus aumentando um pouco o volume da sua voz para que nós o ouçamos, para que nós nos entreguemos, para que a gente viva na dependência dele, você e eu. Deus, ele chacoalha a minha vida e a sua vida para que a gente se lembre quem é que domina, quem é que governa, quem é que manda, quem é que tem as chaves dos céus e da terra. É Ele, não sou eu, não é você. Então que você esteja ciente, consciente, entregue, em paz, para entender que Deus, o Deus que nós servimos e amamos, é aquele que tem um maravilhoso plano para a nossa vida, não só para o hoje, mas para a eternidade. A vida, ela é um teste, a vida é uma incumbência de confiança. Veja, Deus, ele me dá vida e dá vida a você, porque ele sabe que nós o amamos, que nós buscamos a dependência dele e que nós queremos sempre ouvir a sua doce voz. Que cada dia, que cada manhã, que cada momento você decida ouvir a voz do Senhor, que você decida estar na dependência dele e se sentir assim abençoado por esse Deus. Tristezas, dificuldades, problemas, decepções, momentos que nós vamos fechar os olhos e simplesmente não vamos perceber e sentir nada vindo ao nosso encontro, mas Deus tem o controle e Ele sabe quem você é. Por isso a palavra nos diz que não veio sobre nós
não veio sobre nós nenhum tipo de provação, nenhum tipo de problema que Deus não desse juntamente com aquele problema, com aquele peso, com aquela provação, a imediata, a suficiente resposta e libertação. Deus não deixa você no vale. Deus não deixa você desamparado. Deus não esquece de você. Que Deus então abençoe a sua vida. Deus tem um maravilhoso plano para a sua história e Deus tem um plano tão maravilhoso que não é apenas para hoje. É para hoje, para amanhã e para a eternidade, para a glória do nome dele. Amém?